Fala, meu cotista, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, tá? E hoje vamos trocar uma ideia sobre os maiores FIIs de tijolo base 10. Então, para quem aí perdeu, nós já falamos os maiores FIIs de papel base 10, tá? Então, vou deixar aqui nos cards para você acompanhar. E agora vamos falar dos de tijolo, tá bom? Então, só antes de começar, eu só queria trazer para vocês o que é o conceito desse base 10. Então, tiveram muitas pessoas que caíram ali no vídeo dos maiores FIIs de papel, né? E perguntaram o que era isso, base 10. Então, assim, para responder aqui, base 10, ele foi criado, na verdade, o conceito era porque pegaram o quanto que ele valia e dividiram em 10. Então, digamos que uma cota custava R$100, ela foi dividida em 10, logo quem tinha uma cota de R$100 passou a ter 10 cotas de R$10 cada uma. Então, foi por esse motivo que foi inventado o base 10, né? Só que eu quero ir um pouquinho além, né? O base 10 hoje é conhecido como fundos imobiliários que custam abaixo de R$10 ou ali naquele valor de R$10. E assim, eu estou explicando isso para vocês porque eu coloquei um fundo imobiliário aqui que fez desdobramento há pouco tempo atrás e é um ótimo fundo imobiliário e eu queria trazer ele aqui também, só que ele não custa R$10, ele custa 20, que no caso é o HGBS, que é o primeiro que a gente vai avaliar, viu? Então, sem mais delongas, bora direto pro vídeo. Primeiro que eu trago aqui é o dito cujo, o HGBS, né? É um fundo de shopping da Edge. Então, ele é esse caso que eu falei para vocês, né? O base 10, o pessoal acha que é porque é fundo imobiliário abaixo de R$10, só que não, é pelo desdobramento, né? Então, nesse caso aqui, ele custa R$20, ainda eu considero ele como base 10. E assim, foi um ótimo movimento para esse fundo imobiliário. Por mim, tudo seria base 10, porque assim, dá uma chance de uma pessoa que ganha pouco, que recebe pouco, que quer começar a investir, já começar, sabe? Então, às vezes, a pessoa ganha um salário mínimo e sobra ali no mês 30, 40, 50 reais. E assim, para você não ter que ficar esperando sempre 2 meses ali, 2, 3 meses para juntar o dinheiro e comprar uma única cota, se todos os fundos imobiliários fossem tudo base 10, ali com 30 reais por mês que te sobrar, você já começa a investir. Então, assim, fica uma situação mais bacana para quem está começando agora, né? Então, por mim, todos os fundos imobiliários seriam tudo base 10. Mas, enfim, vamos trazer aqui alguns detalhes sobre o HGBS, né? Então, ele é um fundo de shopping, ele tem um PVP de 0,94 e um dividendo de 9,64 ao ano, tá? Só, pessoal, o seguinte, fundo imobiliário de tijolo, a gente não avalia tanto o PVP, a gente avalia mais a vacância e a alavancagem, tá? Já o fundo de papel, a gente faz a avaliação em cima do PVP. Então é simples, papel é o seguinte, o PVP está abaixo de 1, está descontado, está em 1, está no preço que ele vale, está acima de 1, está caro, é simples. Já para o fundo de papel, a gente tem, de tijolo, desculpa, a gente tem que analisar a vacância e a alavancagem, né? E também, claro, a gestora, para ver como que ela é, né? Se já teve alguma polêmica, alguma coisa assim. Enfim, voltando aqui para o HGBS, então a gente vê que ele tem uma vacância baixíssima aí. A vacância média do Brasil até de shoppings é mais ou menos isso, 5%. Então, está dentro da média, né? E a alavancagem dele aí de 11%. Então, alavancagem ok, tá? Esse dividendo do HGBS, ele está um pouco mais alto porque ele vem distribuindo lucros, né? Tem efeito não recorrente aqui, então ele fez algumas vendas, foi recebendo essas parcelas e ele está distribuindo esse lucro. Então, assim, eu acredito que essa cota vai cair um pouco, porque o dividendo também vai cair um pouco, e o guidance que eles passaram é até o final desse semestre. No semestre que vem já vai mudar o guidance. Então a gente vai ver aí que provavelmente vai diminuir o valor do rendimento dele, logo a cota também vai dar uma corrigida, né? Então assim, é um ótimo fundo mesmo, um dos melhores de shopping. E bora pro próximo. Agora o CPSH, o fundo de shopping da Capitânia também. Então ele está com PVP de 0,81, mas a gente não avalia tanto. O dividendo dele está 12,5, o que é um dividendo muito alto para tijolo. Para quem está
acompanhando aqui, eu fiz um vídeo hoje e eu vou deixar até aqui nos cards para vocês, que era como analisar um fundo de tijolo. E eu falo um pouco sobre os dividendos de fundos de tijolo, né? Que assim, o valor normal, recorrente ali, que o fundo vai conseguir gerar, ele vai te pagar de 6 a 9% ali no máximo, digamos isso. Então, qualquer coisa que for além disso, já imagine que tem não recorrente ou é alguma estratégia diferente do fundo, por exemplo, o TEP que eu falei lá para vocês. Mas se não for isso, normalmente vai ser entre 6 a 9% de dividendo anual, tá? Então, voltando para o CPSH, ele paga um dividendo aí de 12,5. Isso aqui, ele está alto assim por conta do seguinte, ele não vendeu nada, né? É mais por conta que ele comprou alguns imóveis dele e ele paga de forma parcelada. Ele faz aquele Seller's Finance. E como que funciona isso? Digamos que ele vai comprar um conjunto de shoppings e ele vai pagar 50 milhões, é o valor desse conjunto de shoppings. Então ele chega ali para o vendedor e fala assim, ó, eu vou te pagar 5 milhões agora e a gente parcela o restante. E aí, quando ele paga esses 5 milhões, ele já passa a receber toda a renda daqueles shoppings ali. Então, assim, a renda dele fica muito grande visto ao valor que ele investiu ali naquele momento. Então, ele consegue entregar muito dividendo. Mas conforme o tempo vai passando, que ele vai tendo que fazer o pagamento dessas parcelas, já vai diminuindo ali, né? Então, no começo, ele te dá uma rentabilidade muito alta, mas com o passar do tempo, ele vai diminuindo. Então, o dividendo dele aqui é explicado por isso, tá? Vacância. No relatório do CPSH, simplesmente não tem nenhum dado sobre vacância, tá? Mas eu imagino que vai estar ali na média, principalmente que os shoppings dele são shoppings de alto padrão. E a alavancagem, ele tem aí 11% de alavancagem. Detalhe também que é o seguinte, eu não encontrei muito informação sobre a alavancagem dele no relatório. Não sei se é algo comum da gestora, eu confesso que eu não acompanho esse fundo, mas assim, não tem muita informação assim. Então, essa informação eu consegui pegar junto também de uma matéria que saiu esse mês ainda no InfoMoney. Então, vamos lá, ficar de olho aí, viu, Capitânia, para jogar limpo com o seu cotista, né? Bora passar para o outro fundo, que é o BBIG. É um fundo novo de shoppings, é do Banco do Brasil, em parceria com a Iguatemi. Ele está com PVP aí de 0,74, está pagando um dividendo de 14,25, é a mesma mecânica do CPSH, né? Essa inflada aí. Vacância, também não tem nenhuma informação no relatório. E alavancagem, pasmem, 54% de alavancagem. Então, assim, está muito alavancado. Esse aqui, quando saiu o prospecto desse fundo, eu até fiquei animado com ele, porque assim, fundo imobiliário de shopping, a gente tem alguns, mas eu acho que falta mais, sabe? Então a gente tem o XPML, que a qualidade dele é incrível. Aí nós temos o HGBS, que é muito bom também. Temos o HSML, temos o VISC, temos o MAL11, tem o CPSH. E aí, quando surgiu esse aqui, ainda mais por ser uma parceria com a Iguatemi, eu imaginei que seria alguma coisa muito boa. Só que não foi. Principalmente porque no prospecto ali, informando como que seria o fundo, já ficou um negócio que eu fiquei com a pulga atrás da orelha, que é o seguinte, é um fundo em parceria do Banco do Brasil com a Iguatemi, só que a Iguatemi, ela tem uma preferência de, digamos que se ela quiser liquidar o fundo, ela vai lá e compra tudo do Banco do Brasil e pronto, e está encerrado. Então eu fiquei pensando, pô, esse fundo imobiliário, será que foi para atender os cotistas ou foi para atender a Iguatemi? Então, assim, fica essa dúvida, né? E por conta disso é um fundo que eu tô fora. Eu coloquei muita esperança, mas não dá, ainda mais nesse nível de alavancagem, né? Então, tô fora. Bora pro próximo. Agora, um fundo de renda urbana, o RBVA. Inclusive, saiu um fato relevante. Eu gravei aqui, tá? Sobre esse fato relevante. Vou deixar aqui nos cards, caso você queira dar uma olhadinha. E trazendo para os indicadores dele. Então, nós temos um PVP aí de 0,82. Um dividendo de 13,12. Esse dividendo dele aqui, ele está entregando lucros, né? Então, tem muito efeito não recorrente aí de venda que ele está fazendo. E assim, ele já vem fazendo essa reciclagem de portfólio há um tempo e pelo jeito ele vai continuar.
Para quem não sabe, ele era um fundo de agências e acabou se transformando num fundo de renda urbana, né? Então ele está pegando essas agências, ele está vendendo, ou quando ele não vende, ele transforma o imóvel ali para um supermercado, uma academia, alguma coisa assim, né? Voltando para os indicadores, então a vacância está em 4,8%, bem tranquilo, e ele tem uma alavancagem de 15% também, algo bem tranquilo, ainda mais com essas vendas que ele vem fazendo, né? Como ele faz uma venda, ele pega o lucro, distribui para o cotista, o restante volta para dentro do fundo. Se ele quiser, até ele pode ir já acabando com essa alavancagem dele aí para ficar numa situação bem tranquila, muito mais tranquila. Então é um ótimo fundo, viu? Um ótimo fundo, uma ótima pedida aí nesse base 10. E bora para o próximo, que também é um de renda urbana, que no caso é o Gari 11, né? Ele tem um pouquinho também de imóveis industriais, acho que 2 ou 3 se eu não me engano, mas assim, o grosso dele mesmo é renda urbana. Então ele tem um PVP aí de 0,98, tá com um dividendo aí de 11,79, então ele também está entregando lucros, está entregando efeito não recorrente, né? Tem uma vacância aí zerada e uma alavancagem de 26%. Então assim, a situação de caixa dele está bem tranquila, o caixa dele paga até depois de 2030, ele está bem tranquilo, né? Ele vem fazendo vendas também, só que essa alavancagem aí acima de 25% já deixa o mercado meio com o pé atrás, principalmente porque esse camarada aqui, ele era o Galg, era um fundo imobiliário logístico, e assim, alavancagens muito alta, super alavancado. Quando ele virou Gari, ele resolveu um pouco dessa alavancagem, ele tem muito dinheiro em caixa, ele pode quitar essa alavancagem, mas não quita, então a gente fica meio, e aí, o que será que vai acontecer, né? Mas assim, também é um ótimo fundo mesmo. Ele é um fundo teoricamente novo, né? Que ele se transformou de Galg para Gari, mas assim, do meu ponto de vista, ele vem fazendo ali um trabalho ok. A gente só tem que ficar de olho nesse movimento que ele vai fazer com esse dinheiro que ele tá. Será que ele vai fazer alguma compra muito grande? Será que ele vai alavancar? Será que ele vai quitar a alavancagem? A gente precisa ficar de olho, né? Enfim, vamos para o próximo fundo. É o GGRC, que é um fundo de galpão logístico. Tá com PVP aí de 0,90, um dividendo de 11,47 e tem uma vacância aí de 1,04, irrisório, e uma alavancagem de 26,26%. Então, assim, esse aqui também é um fundo que eu não acompanho, eu não faço o acompanhamento dele, eu não tenho ele na minha carteira, então eu tive que dar uma olhadinha aqui para pegar todos esses dados, né? Eu dei uma olhadinha no último relatório dele, e esse camarada aqui tá bem bacana, porque ele vem comprando muito... Tinha outros fundos imobiliários, por exemplo, o SNLG, o Helg também, e teve mais um que ele incorporou. Então, assim, como que funciona essa incorporação? Ele pode chegar, ver quanto que custa e comprar. E aí, esse comprar, existe duas formas dele comprar, né? Ele pode pagar em dinheiro mesmo ali, e aí esse dinheiro ele pode captar numa emissão ou se alavancando, ou pode chegar e pagar em cotas. Então, ele fez isso. Ele fez uma subscrição, levantou uma quantidade de cotas suficiente para comprar esses dois fundos imobiliários e ele foi lá e comprou. Então ele incorporou, né? Essa questão da alavancagem tem que ver direitinho como que vai ficar, porque ele está jogando 3 fundos imobiliários para dentro dele, acho que é 3 ou 4, não lembro, e eles tinham uma alavancagem. Então, assim, tem que somar a alavancagem dele, do GGRC, com esses outros aí que vão entrar também. Então, no passar do tempo, a gente vai conhecer um pouco mais sobre como vai ficar a alavancagem dele, mas acredito eu que vai ser um percentual bem maior do que esse aqui, né? E em relação aos dividendos dele, eu confesso para vocês que eu não sei se foi venda de ativos, se ele está entregando algum lucro aqui, eu imagino que esteja, e ainda mais fazendo esse movimento de incorporar outros fundos imobiliários, eu acredito que ele vai continuar fazendo isso, né? Vendendo imóvel, até mesmo para ir se livrando dessa alavancagem e entregando um pouco mais para o cotista. Imagino que ele vai fazer dessa forma, né? Então, assim, é um bom fundo também. Tem que ficar de olho como que vai ficar esses movimentos, né? Mas é um bom fundo, eu vejo com bons olhos, o pessoal tem elogiado bastante. Eu só não, como eu não faço o acompanhamento sempre dele, eu não consigo trazer mais detalhes sobre. Então, bora para o próximo aqui,
que é o ALZR, é um fundo híbrido. Então ele vai ter galpão logístico, ele vai ter laje comercial, ele vai ter imóvel industrial também. Ele é híbrido, ele é um pouquinho de tudo, né? É um fundo que está com PVP em 0,98, tem um dividendo de 9,05, então já está um pouco mais dentro do que um fundo de tijolo entrega mesmo, mas ainda assim, se eu não me engano, tem um pouquinho de lucro que ele está entregando, por isso que está um pouquinho mais esticado, mas normalmente ele entrega um pouquinho abaixo disso, tá? Uma vacância de 0 e uma alavancagem de 43%. Então, assim, essa alavancagem vem assustando um pouco o mercado, né? Ele sempre foi um fundo muito redondinho, tinha uma alavancagem ali, mas era uma alavancagem super controlada e do nada começou a alavancar o fundo, o bichinho do TRXF, que é um outro fundo muito alavancado, parece que mordeu ele ali e ele começou a ter essa tara aí por alavancagem e assim, tá numa alavancagem com níveis altíssimos, né? Pelo menos o lado bom é que as dívidas não são dívidas tão caras, mas ainda assim, né, não deixa de ser alavancagem no final do dia. Então, assim, é um ótimo fundo, eu tenho esse fundo na minha carteira, eu tô de olho, né, nos movimentos, como que ele vai fazer, eu acredito que vai vir aí uma reciclagem de portfólio, vai vender algumas coisas, até para passar uma régua aí um pouco nessa alavancagem, diminuir um pouco, né, entregar um pouco mais de rendimento para os cotistas, quem sabe assim o fundo acaba pegando um pouquinho mais de ágil aí, acaba passando do PVP dele para conseguir fazer uma emissão e aí a hora do cotista chegar, participar e ajudar aí na emissão, né, para sanar essa questão da alavancagem dele, né? Mas pelo amor de Deus, dona Alianza, se conseguir emitir e fizer uma captação aí, bora quitar essa alavancagem primeiro antes de começar a comprar qualquer coisa, hein? Não vá fazer besteira. E bora pro próximo aqui, que é o Vino 11 e é o último da lista, né? É um fundo de laje corporativa. Então, antes de começar a falar dos indicadores dele, eu só vou deixar um avisinho aqui bem simples. Não entrem nessa furada. Pelo amor de Deus, não entrem nessa furada, tá? Agora, falando dos indicadores dele, um PVP de 0,51. Então, assim, é uma destruição de patrimônio aqui absurda, chega da dó, sabe? Chega da dó. E ele era um fundo que antes da pandemia, cara, era bonitinho esse fundo, ele tinha uma pegada de pegar lajes assim, tipo meio boutique, muito bacana, rodava redondinho, só que aí ele foi inventar de comprar o imóvel da Rede Globo em São Paulo, então assim, um imóvel gigantesco, se alavancou pra caramba para comprar esse imóvel aí e assim, acabou perdendo os fundamentos, né? Então muitas pessoas não gostaram desse movimento, muitos cotistas acabaram vendendo, acabaram saindo. E assim, é um fundo que, cara, é uma destruição de patrimônio absurda, né? E, enfim, bora aqui para os indicadores dele. A gente vê aí PVP 0,51, um dividendo de 11,96. Então, é aquela mesma coisa lá do CPA-SH, né? Da compra parcelada ali. E aí isso infla o dividendo. Além disso, também ele vem vendendo imóvel para tentar ali sobreviver no curto prazo, né? Então ele vendeu o BM336, que era o melhor prédio que ele tinha no portfólio, vendeu metade dele para o Vegri. O Vegri passou um calor danado aí, porque precisava pagar ele, não tinha dinheiro, teve que fazer um CRI. Então ele devia e teve que fazer uma nova dívida para pagar aquela dívida. Isso eu tô falando do Vegri. E o Vino aqui tá tentando sobreviver, né? Tentando ali se equilibrar numa corda. Tem uma vacância aí de 8%, uma alavancagem muito grande ainda, 38%. Então até triste isso, né? E é isso, galera. Tinha mais um fundo aqui que eu poderia trazer também, que era o próprio Vegri, né? Mas, cara, se eu te falo do Vino, para você correr do Vegri, você não aceite nem de graça isso. Mas se vocês ficaram curiosos para saber um pouquinho do Vegri, eu fiz um vídeo analisando um fundo imobiliário de tijolo na prática. Eu vou deixar aqui nos cards para você dar uma olhadinha lá também, tá? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, pode me chamar lá no Instagram também, @ofidaquestão. E é isso, galera. Obrigadão, um abraço, valeu!